Fala, minha turma, como é que vocês estão? Galera, hoje aqui eu vou receber uma pessoa que a gente vai desvendar vários assuntos. Não sei se é polêmico, não sei se a pessoa tem vergonha, não sei se vai ser alguma coisa assim, mas vai ser bem esclarecido. Hoje eu vou receber aqui uma coloproctologista, doutora Jeana Rezende, uma pessoa maravilhosa, que eu já tive a oportunidade de conhecer. E eu tenho muito carinho por ela. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra, agradeço demais o convite e espero que a gente possa realmente quebrar todos os tabus e tirar dúvidas aí que com certeza todo mundo vai ter. Doutora Jeana, para a gente começar, como que você escolheu essa especialização médica? Todo mundo me pergunta isso, por que será, né, Daniel? Bom, vamos lá. Primeiro, quero explicar o que é coloproctologia, né? Então, tem muita gente que nem sabe que área é essa. Então, é uma área cirúrgica, onde a gente trata as doenças dos intestinos, intestino fino, intestino grosso, reto e ânus. E a gente trata doenças tanto clínicas quanto cirúrgicas. Então, a gente faz a parte clínica de consultório e também a gente opera. E para isso a gente teve a formação em medicina, 2 anos de cirurgia geral, de residência, e mais 2 anos de coloproctologia. Então, assim, por que eu escolhi mexer com intestino e ânus? Aí é uma questão difícil de responder, mas eu estava pensando nisso ontem. Quando eu era criança, minha mãe, na época a gente tinha muito livro, né, enciclopédias, hoje a gente não tem mais isso, infelizmente, né? E minha mãe comprava Barça, Delta Universal, Delta Júnior. E um desses livros que ela comprou tinha algumas fotos do corpo humano. Corpo humano inteiro, parte de esqueleto, aberto. E quando eu olhei a parte do abdômen, aquele intestino, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, coisa fantástica. Apaixonou. Te juro por Deus. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade, 7, 8 anos. E também nessa mesma época, meu pai é fazendeiro, a família nossa mexe, né, nessa área de agropecuária, a gente tinha um hábito na fazenda, quando passava um período maior, sacrificar um boizinho para a gente comer ele, para todo mundo ali se alimentar. E eu adorava, desculpem os protetores dos animais, ver meu pai, sacrificar e o peão ia lá descarnar aquele boi. E eu ficava vidrada com aquele boi aberto. Pequenininha, ficava ali do lado, vendo descarnar o boi, abrir a barriga, intestino. Então, assim, eu sempre gostei muito disso. Então, eu acho que primeiro veio essa questão de ser fascinada pelo corpo humano. Sempre quis ser médica a partir daí, apesar de não ter nenhum médico na família. Que maravilha. Eu fui a primeira. E quando entrei na medicina também já sabia que eu queria abrir barriga. Então, quem que abre barriga? O cirurgião geral. E quem que mexe com o intestino? Coloproctologia. Então, assim, apesar desse amor nesse momento já, veio agregar mais ainda depois, porque a gente viu que era uma área que me permitia fazer consultório, a parte clínica, cirurgia e também fazer exame, que é a colonoscopia, que nós fazemos também. Então, para mim, é a área mais completa que existe da área da cirurgia. Doutora Jeana, hoje, assim, você se tornou referência nacional. Tanto é que faz parte até do corpo clínico aqui do nosso Hospital Einstein, né? E, assim, eu te pergunto para você, você acha que essa paixão, essa dedicação sua por essa profissão, hoje eu falo isso muito assim, igual você falou, que veio desde pequeno, que você tinha uns 8 anos de idade, certo? E o que você tem a dizer hoje, assim, do pessoal, é uma área mais masculinizada, é isso que eu quero te perguntar? Ou não? Ainda é, mas bem menos que antigamente. Eu me formei há 24 anos atrás. Para não dizer a idade da gente, né? Então a gente só fala assim, não, mas calma que a gente vai chegar lá. Então, a gente tinha essa preocupação de fazer o que a gente gostava, né? E naquela época, coloproctologistas aqui em Goiânia eram muito poucas, acho que 3, 4 no máximo. E no Brasil, só para você ter uma ideia, hoje no Brasil
todo, existe uma média de 2.000 coloproctologistas. Isso é pouco. Muito pouco. Para um país inteiro, né? Então, assim, existem ainda existe a maioria de homem, mas, assim, as mulheres hoje, nos congressos, está quase a maioria. Impressionante. Eu acho que justamente por casar, né, todas essas possibilidades, né, de consultório, de exames, de cirurgia, então acaba que o coloproctologista, com o tempo, ele direciona mais para o que ele quer fazer. Não, eu quero ficar mais na parte de exame, ou eu quero ficar só operando cirurgias mais complexas, ou eu quero ficar operando mais só doença orificial. Então acaba que atrai um público maior, e principalmente mulher. Já que a gente está entrando nessa área, assim, quais são os maiores preconceitos assim, que você acha que existe nessa profissão? Eu acho que ainda é o tabu do ânus, né? Uhum. A gente pode falar ânus? Claro, tem lugares que até pode falar bloqueia, ânus, né? pode falar, não, pode. Mas é o tabu do ânus. E o ânus nada mais é do que um órgão qualquer do nosso corpo. Igual a orelha, olho, nariz, boca, é o ânus. Então não tem por que você ter preconceito com isso. Uhum. Então existem doenças ali, existem sintomas que incomodam. Para você ter uma ideia, tem umas estimativas que mais de 70% da população, em algum momento da vida, vai ter um sintoma anal, vai ter um problema anal. Você vê o tanto que é frequente. Seja uma dorzinha, uma coceira, uma fissura, uma hemorroidinha inflamada. Então, assim, é muito comum você ter sintomas no ânus. Mas o preconceito de procurar o médico, de achar que não, isso aqui é besteira, não vou. Então é um tabu. Os seus pacientes hoje, assim, que te procuram, são mais homens ou mais mulheres? Porque eu acho que eu teria uma vergonha de ir lá. Vou acrescentar. Eu tô te falando por mim. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu teria vergonha também. Qual que será melhor, um homem ou uma mulher? Pois é, então assim. Então a gente tem que pôr uma balança. Uma fala. O homem de dois machista prefere que uma mulher examine ele. A mulher não tem aquele dedinho tão avantajado para fazer o toque retal, a mulher é mais delicada. Então, assim, tem gosto para tudo, né? Eu tô pensando aqui, se eu acho que eu não vou, não. Mas, assim, ainda a maioria do consultório é mulher. Mas, mulher. assim, existe uma crescente também de pacientes homossexuais. Muito grande. Você acha que é por causa do sexo? Você acha que é por causa do... Sim. Então, hoje, assim, a gente tem que abrir o leque para essa área, porque eles precisam de orientação. Eles precisam saber como é o correto, o que fazer. E quem que vai explicar isso para eles? Internet? Né? Então, é o especialista. O especialista do ânus é o coloproctologista. Então, aí a gente está ali para tirar dúvidas. Como que faz, o que pode fazer, o que não pode, como fazer as prevenções. Então, hoje, como a gente sabe que a pessoa que pratica o sexo anal, independente de ser homem ou mulher, ela precisa de cuidados especiais, ela precisa de prevenção também. Então, não é só a mulher que precisa da prevenção ginecológica ou o homem prevenção da próstata. Então, se você pratica sexo anal, você também precisa fazer prevenção. Eu vou te fazer uma pergunta bastante polêmica. Você responde se você quiser. Se fosse para você aconselhar hoje, eu sei que sim, é uma pergunta muito polêmica, mas eu vou não aconselhar não. O sexo anal, ele é certo praticar ele ou não? Tá. Eu acho que eu perguntei certo. Sem ofender alguém? Não, mas eu posso praticar sexo anal? Isso. Essa seria a melhor pergunta. Tá, então vamos posso, lá. Né? Porque assim, eu devo outra coisa. Então aqui, primeira coisa, eu não estou julgando. Não, claro, é isso. Estimulando ninguém a fazer. Isso que eu quero chegar lá. Cada um, eu quero escutar uma resposta sua. Cada um tem o seu ponto de vista, seu corpo é seu. A sua preferência. Mas o que a gente orienta? O sexo anal pode ser realizado desde que você obedeça certas regras, certas condutas. Primeiro, usar preservativo sempre que possível. Lubrificação ao máximo, sempre com lubrificante à base de água, tá? Nunca siliconado ou com cheiro, com cor, nada disso. A opção de fazer a limpeza retal antes, isso é individual, você pode fazer o que eles chamam, né, de chuca ou não, que é a limpeza do reto, isso não muda em nada. E se você não tem nenhuma doença anal, eu não tenho uma hemorroida que me incomode, eu não tenho uma fissura anal e o sexo anal não te causa
dor ou desconforto, você pode praticar. A região anal é a região com mais terminações nervosas que existe, muito mais que a região vaginal, para você ter uma ideia. Então, o prazer que um sexo anal pode dar para a pessoa é imenso, desde que você consiga fazer corretamente. Doutor, o ânus masculino e feminino é igual? Igual. Então, o mesmo prazer que a mulher sente no sexo anal é o mesmo que um homem? Sim, o homem ele tem só uma musculatura esfincteriana e do períneo mais forte do que a mulher. Então, e a mulher tem que ter um certo cuidado a mais. Porque a mulher... Da mulher é mais frágil? É mais frágil, principalmente na região anterior do ânus, próxima à vagina. Então, a musculatura do esfíncter na mulher ela é mais delgada, ela é mais fina na região anterior. E aí a mulher vem também de partos, muitas vezes partos normais, que pode também já deixar uma certa consequência ali de fragilidade muscular. A mulher às vezes vem de constipação intestinal crônica, onde ela força muito para evacuar a vida toda. Então aquela musculatura já é sofrida. Então existe uma diferença nesse sentido. Doutora, já que você... Agora o prazer da relação anal passiva para o homem é maior para a mulher. Por causa da próstata? Por causa da próstata. Então, na verdade, aquele podcast a gente pode falar tudo, né? Na verdade, então, aquele famoso fio terra no homem dá mais prazer dele? Acredito que sim. Doutor, já que a gente está indo nesse papo aí a mulher, ela sente mais, assim, vontade no banheiro, mais intestino preso do que o homem? Muito mais. Por quê? Por alguns fatores. O principal é hormonal. Os próprios hormônios femininos já levam a uma lentidão do peristaltismo, que é o movimento de contração do intestino. Então, os hormônios da mulher, a mulher já nasceu para ser um pouco constipada. Então, isso realmente é uma realidade. E também por uma questão até mais educacional, de repressão, sabe, Daniel? A mulher é muito assim, eu quero fazer cocô, mas eu não posso fazer porque eu tenho que esperar chegar em casa. Tá na estrada, eu não vou no posto de gasolina, eu vou esperar chegar em casa. O homem não. O homem para, faz no pasto, faz não sei aonde. O homem é um ogro mesmo, né? Então a mulher, o fato dela aprender a reprimir a evacuação, acaba que com o tempo ela vai ficando cada vez mais constipada, mais dificuldade. Doutora, geralmente uma pessoa quando faz uma cirurgia plástica, alguma cirurgia, algum procedimento cirúrgico, ela vem e fica com o intestino preso, né? Eu mesmo, assim, quando eu acidentei de moto, eu quebrei todas as costelas, aí eu fiquei muito tempo assim, porque eu não poder ir no banheiro, aí eu tive eu não dava conta de ir no banheiro, aí minhas fezes endureceu. Aí eu tive, assim, muita dificuldade depois para mim. Isso pode causar alguma doença? O que isso pode causar? Isso aí é bem interessante você comentar, porque quase todos os procedimentos cirúrgicos, eles levam a uma certa dificuldade para evacuar. Por quê? Os anestésicos usados, os remédios para dor. Lembrando que remédios mais fracos prendem menos o intestino, remédios mais fortes prendem mais. No seu caso, principalmente com fraturas de costela, é uma das coisas que causa mais dor, é fratura de costela. Então, você deve ter usado opiáceos, muitos remédios fortes, que são os que mais prendem. Mas isso é enquanto está usando. Uma vez tirados esses medicamentos, seu intestino volta ao que ele sempre foi. Tá? Mas o que é interessante também, o trauma, o estresse do acidente ou o estresse de uma cirurgia, mexe também com o emocional. Então, emocional, medicamentos, muitas vezes necessidade até de você usar antibióticos, dependendo da cirurgia, isso altera o quê? A sua microbiota intestinal. Então, alterando sua microbiota, aí todo um funcionamento intestinal fica alterado. Não só a questão da evacuação, mas as outras funções do intestino. Produção de enzimas digestivas, absorção, imunidade, produção de serotonina. Então, o estresse cirúrgico pode alterar a sua microbiota e deixar esse intestino mais tempo atrapalhadinho. Doutor, então, hoje precisa cuidar dele. Hoje, qual que é o máximo que uma pessoa pode ficar sem um banheiro, ou em média? A gente considera, assim, aceitável em termos de frequência, uma vez a cada 3 dias, pelo menos. Mas isso nem sempre é o correto. Por exemplo, você pode evacuar todos os dias, mas fezes pétreas,
aquele cocôzinho de cabrito duro, todos os dias. Isso está normal? Não. Da mesma forma, você pode evacuar 3 vezes ao dia diarreia. Então, você está evacuando todos os dias, mas diarreia também não é normal. Então, o correto não é nem tanto a frequência, mas é a qualidade do seu cocô. É você conseguir evacuar sem muita força, que as fezes saem de uma vez, então você não fica com aquela sensação de evacuação incompleta. Fiz, mas parece que ficou um pouquinho mais para trás, sem te causar dor abdominal, dor anal, sem sangue, sem muco. Então, essa é uma evacuação fisiologicamente aceitável. Maravilha. Você acha que se você tomar o magnésio todos os dias, de manhã ou à noite para dormir, ajuda no controle do intestino? Ajuda. O magnésio é um relaxante muscular bom. Então e tem mais de 100 benefícios, né? Mas aí depende da pessoa. Cada caso adequa melhor com determinado suplemento ou medicamento. Então tem esses que indiretamente ajudam a evacuar. Tem outros que precisam de associar mais fibra na alimentação e aqueles que não podem pôr fibra mais de jeito nenhum. Já tem muita fibra. Se você der mais fibra, você pode até prender o intestino da pessoa. Esse já tem que usar um tipo de laxante adequado para ele, que tem vários tipos de laxantes. Hoje, qual alimento você recomenda para uma pessoa? Eu sei que você é uma pessoa fitness, a gente vai falar sobre isso ainda, você é muito adepta ao esporte, a gente vai entrar nesse assunto ainda. Mas hoje, qual alimento você, por exemplo, aconselha para uma mulher que tem uma dificuldade de ir no banheiro? Porque a mulher sempre reclama, aí o que você acha que ela tem que fazer assim, dentro de uma normalidade, sem tomar medicação? Coisinha básica. Primeira coisa, tomar água em jejum. Água em jejum. Então acordou, toma ali pelo menos 500, 600 ml de água em jejum. E aí espera uns 30 minutos para você se alimentar. Esse estímulo da água, ao chegar no estômago, a água distende o estômago e o estômago manda um reflexo para o reto. Tipo assim, chegou coisa aqui, esvazia que logo mais está chegando alguma coisa. Chama reflexo gastrocólico. Então dá uma vontade de evacuar, é um reflexo evacuatório. Então essa água em jejum pode te dar uma vontade de ir no banheiro logo cedo. Entendeu? Maravilha. Da mesma forma, tomou a água, ok, não fez, um cafezinho preto de manhã, ou uma refeição, tomar o café da manhã que ajuda muito também. Normalmente, após cada refeição, existe esse reflexo. Então, às vezes, depois do almoço... Eu mesmo tenho dificuldade de ir no banheiro. Se eu quiser... Meu filho, se eu almoçar, eu vou no banheiro. Se eu quiser, eu controlo. Homem é uma maravilha. Eu tenho controle. É igual pato. Comeu, vai no banheiro. Comeu, vai no banheiro. Mas o certo é esse, não é? Esse é o certo. Mas mulher não consegue ser assim. Isso é raridade. Da mesma forma que é raro você ver um homem constipado. Não é comum. Um homem constipado, você já tenta observar mais o perfil psicológico, já é uma pessoa muito ansiosa, um cara reprimido, ansioso, então tem uma parte psicológica a ser tratada aí também. Maravilha. Doutor, o que é hidrocolonterapia? Hidrocolonterapia, acho que foi o ano passado, uma blogueira famosa aí nos Estados Unidos postou esse procedimento que viralizou na internet. É um procedimento que eles utilizam na ideia de que você vai fazer uma lavagem no seu intestino grosso pelo ânus, então é retrógrado, não é pela boca, é de baixo para cima. Então você introduz ao contrário, uma cânula com uma mangueira e aquilo ali entra água ou soro enchendo seu intestino todinho, esvaziando. E pode isso, doutora? Não pode. Isso não é aceito pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, nem pelo FDA americano, porque a teoria que eles usam é que isso estaria eliminando fezes antigas no intestino, fezes velhas, e isso levaria uma auto-intoxicação no seu corpo. Então teria que eliminar essas fezes antigas, mas isso não existe. Porque não tem como uma passar ali sem empurrar a outra, né? Não, e outra. Ou então, dá licença, vou passar. Em 1920, fizeram estudos científicos que, observando em cirurgias, em cadáveres, que não tem fezes antigas dentro do intestino. Então, não existe essa teoria de auto-intoxicação por fezes antigas. Entendeu? Então, isso já caiu por terra desde 1920. E aí, lá nos Estados Unidos, em 1985, se não me engano, foi proibido esse procedimento. E a ozonoterapia? Só voltando um pouquinho na hidrocolon. Então, por quê? Isso aí não é isento de complicação.
Aham. Quando você faz isso, essa irrigação de água em excesso, você não controla a pressão da água que você joga lá dentro. Então, você pode estar, por exemplo, com um paciente que tem uma doença diverticular, que você joga uma água sob pressão, você estoura o divertículo da pessoa, você tem uma perfuração intestinal. Ao colocar a sonda de forma inadequada, você pode ter perfuração do reto. Essa própria irrigação também altera totalmente a sua microbiota intestinal. Então, você causa uma desbiose intestinal grave na pessoa. Então, assim, tem algumas coisas a se preocupar com esse procedimento. Então, a gente não acredita ele na nossa sociedade. E sobre a ozonoterapia? Da mesma forma, não existem trabalhos científicos que indiquem o benefício do ozônio retal. Ozônio, você pode usar ozônio para esterilizar superfícies, para piscina, é um bactericida excelente. Mas para você atingir as doses bactericidas, são doses altíssimas, né? Doses que são muito tóxicas para o ser humano, então a gente não usa. Doutor, uma fezes, por exemplo, você terminou de alimentar. As fezes, qual que é o tempo assim para um alimento virar fezes e aí as fezes ficam dentro do intestino mais ou menos? Uns 2, 3 dias. Uns 2, 3 dias. Porque você comeu, porque muitas vezes é esse reflexo que engana a pessoa, né? Você se alimenta e fala, nossa, eu tenho que correr no banheiro. Aí você está achando mas que na verdade você está evacuando a comida que você comeu 2 dias atrás. Exato. E quando a pessoa está, por exemplo, soltando uns peitos fedidos, isso é problema de intestino? Eles falam, nossa, a mulher mesmo fala assim, você tem que ir no médico, você tem problema de intestino. Você já escutou isso? Você já falou isso pro seu marido? Então? Tipo assim, vai, deve ter alguma coisa querendo sair. E outra coisa, pra você completar essa pergunta, por que o peido da mulher é mais fedido que do homem? Não existe isso não. Não existe. Não, de onde você tirou isso? Mostra a literatura aqui pra mim. Existe. Prova. Existe. Não, existe. Não, você sabe que existe. Não, mas então vamos lá. Ó, o pum é fedidinho, mas é um fedidinho aceitável. Tem o odor característico dele. Não, eu descobri porque a mulher demora mais no banheiro, não? Não é. Isso é um processo fermentativo. Depende do que você se alimentou, você vai fermentar mais, depende de como está a sua microbiota. O pum fedido, podre, pútrido, aquele que espanta a roda. São as bactérias ruins que estão sobressaindo as boas. Isso aqui está levando a uma fermentação maior e a produção desses gases de odor fétido. Putrescina, que dá essa característica, cadaverina, que dá esse odor fétido. Então essa lenda não existe do pum da mulher ser mais fedido? Agora sim, alguns alimentos dão um pum mais fedido. Entendi. Os alimentos que têm uma fermentação maior, ovo, alho, repolho, couve-flor, brócolis, feijão, milho, leguminosas de uma forma geral. Então, assim, tem alimentos que produzem um punzinho mais fedido, mas é aquele punzinho assim uma vez só e pronto. Agora, aquela pessoa que fica com o tempo inteiro muito fedido é uma pessoa que está em desbiose. Ela tem que tratar o intestino. Tá. Alguém já te procurou? Falou, doutor, de ortopedia fedido demais? Já procurou. Mas aí não só por isso, eu tô com a barriga muito distendida. Tá. Aí eu solto o pum demais, mesmo assim o abdômen fica Minha mulher está distendido. querendo me largar por causa disso. Não, eu tô numa reunião e eu não consigo segurar e tento só um pouquinho, um pedacinho do pum, mas já atrapalhou todo mundo. Doutor, e você aconselha a pessoa a segurar o pum ou soltar ele? Tem que soltar. Mas se não for a hora adequada, tem que esperar um pouquinho, né? Igual a evacuação. Qual que é a hora certa de evacuar? A hora que você sentir vontade. Você bloquear o reflexo é terrível, é incorreto, entendeu? Então, deu vontade de evacuar, dá licença, eu vou no banheiro, evacuo. Por quê? Porque é o momento que suas fezes estão mais preparadas para serem eliminadas. O bolo fecal está hidratado, está lubrificado, está pronto para sair. Se você bloqueia esse reflexo, as fezes sobem e aquele cocôzinho do final é desidratado. Então, o reto absorve a água das fezes, fica aquelas fezes com a ponta dura, aí você vai evacuar, tá aquele cocô, então eu vou esperar chegar em casa. Chega em casa, cadê a vontade? O cocô não está no lugarzinho certo. Aí ele endurece por falta de lubrificação? Desidratação do bolo fecal. Desidrata o bolo fecal. Qual que é a hora, assim, de um paciente qual que são os primeiros sintomas mais comuns de um paciente para ele procurar você? Então, em termos de sintomas, Isso. ele deve procurar, se ele sentir
Dor abdominal, não qualquer dor. Não é Sei. tem uma dorzinha, tomou uma Novalgina, buscou pão, passou, ok. Mas uma dor que persiste, que está te incomodando, toma um medicamento, mas algumas horas depois ela retorna. Ou se a dor vem acompanhada com muita distensão do abdômen endurecido, deve procurar. Alteração do hábito intestinal, isso é muito comum. Eu evacuava de um jeito, agora eu estou evacuando diferente. Eu evacuava uma vez por dia, agora eu estou com fezes muito soltas. Ou eu estou ficando 5 dias sem evacuar. Eu não era assim, então precisa me procurar. Sangue no cocô. Mas é uma hemorroidinha. Nem sempre. As pessoas têm mania de atribuir sangramento por... não é um vasinho, é uma hemorroidinha. Não, tem que ser examinado. Então, sangue no cocô, catarro nas fezes. Fezes afiladas também tem muito isso. Evacuava bonitinho, de repente o cocô ficou uma fita, fininho. É uma alteração também na característica das fezes. Emagrecimento. Então, você vinha de um jeito, sem mais nem menos, está perdendo peso, você tem que investigar, principalmente para descartar câncer. E anemia. Então, o paciente com anemia está investigando com o hematologista, estou tomando ferro e tal, mas não é só isso. Tem que investigar outras causas de anemia, porque o câncer de intestino do lado direito dá uma anemia crônica. Doutor, o que você fala daqueles remédios? Por exemplo, eu estou com uma diarreia, estou viajando, aí eu tomei um Hemosec da vida, e às vezes esse remédio pode interromper uma inflamação que você está ali, não pode ou não? Se for uma diarreia, assim, a diarreia do viajante... Por causa do alimento, alguma coisa, comer uma comida... diarreia, vou pegar um voo, um Hemoseczinho só até chegar para a gente tratar direitinho, ok. Tá? É como diz, é um suportezinho rápido e imediato. Mas usar Hemosec por vários dias, sem investigar a causa, aí não é o ideal. Da mesma forma, tomar polvilho com limão para cortar a diarreia. Então, a diarreia ela não deve ser cortada. Ela tem que ser tratada e muitas vezes investigada melhor. Mas numa emergência, o Hemosec ajuda. Tá. E sobre aqueles remédios naturais, por exemplo, estou com hemorroida, pega uma babosa, coloca lá, não aconselha nada disso. É assim, não tem como você procurar o médico e a hemorroida está inflamada, banho quente, um banhozinho quente na região, mangueirinha. Então babosa tira do... Não, a babosa ela é irritante. Quando ela entra no canal anal, ela causa uma irritação no canal anal. Ela pode causar um alívio ali na hora, né? Isso, mas depois... então melhor para hemorroida, se uma urgência é o banho quente. E qualquer pomadinha fácil que você tiver, seja uma Bepantol, uma pomadinha de corticóide que você tiver ali guardadinho, já melhora. Para assadura, qualquer coisa, até procurar o especialista para ver. Porque esse calombinho que você falou, esse carocinho, pode ser uma hemorroida? Pode, mas pode ser um abscesso, pode ser uma bolinha de pus, isso aí é cirúrgico, de emergência. Pode ser uma fístula, pode ser uma fissura, onde a pontinha dela está inflamada, o plicoma está inflamado, fissura é um outro tratamento. Então, o ideal é ser examinado. Doutora, eles falam que o nosso intestino é assim, o segundo cérebro do corpo humano, né? Porque ali... Aí, às vezes, uma pessoa, quando tem um problema emocional muito grande, tudo vai para o intestino, né? Inclusive, aí pode despertar até uma hemorroida? Não imediatamente a hemorroida, mas, por exemplo, você está estressado, ansioso, ou mulher, viajou, está fora de casa, prendeu o intestino. Porque o emocional vai fazer o quê? Agir no seu intestino. Então, ou ele vai prender, ou ele vai soltar com o emocional. É essa alteração no intestino que vai machucar seu ânus. Então, não é o emocional na hemorroida, mas é o emocional no intestino. Entendeu? Entendi. Porque hemorroida inflamada não é só intestino preso que causa. Às vezes uma diarreia, também pela acidez, pelo aumento do número de evacuações, ela vai prejudicar a hemorroida. Não, e às vezes a gente sente aquela diarreia quente, né? Isso aí nem sempre é hemorroida. Tá quente porque ela é ácida, então ela inflama as glândulas que a gente tem ali no canal anal, que é uma porção mais para dentro ali do ânus um pouquinho. Então você faz uma inflamação no canal anal que dá essa ardência. Hemorroida você vai sentir mais o abaulamento, o estufadinho para fora. E a diarreia pode causar pequenas fissuras, porque você evacua muito, então você pode ter pequenas rachaduras na borda do ânus. Entendi. Então hoje assim, a gente tem que estar de olho sempre no intestino, né, doutora?
Você comentou quando procurar um coloproctologista Isso. na presença de sintoma. Isso. E quando procurar na ausência de sintoma, né? Isso, vamos deve lá. procurar, eu acho que esse é um ponto importante. Qual idade, né, Exato. que deve procurar? Todo mundo, a partir dos 45 anos, deve procurar um coloproctologista para ser examinado e começar a prevenção do câncer de intestino. Essas pessoas podem precisar procurar a gente antes, quando? Quando existe um caso de câncer na família, ou alguém que teve um pólipo no intestino, então essa prevenção tem que ser antecipada. O pólipo e o câncer, você acha que ele é hereditário ou não? São altamente hereditários, muito. Então preste extremamente. atenção na família, né? Então, assim, hoje, todo mundo tem que se informar na hora de ir no médico, até mesmo dos seus antecedentes. Pai e mãe já fizeram colonoscopia? Ah, já. Deu pólipo? Não. Ah, não sei. Vai ver a coluna que seu pai fez. Quais que são os sintomas do pólipo que a gente sente no corpo? Pólipo não dá sintoma nenhum. E quando Pólipo é silencioso. quem identifica é só o médico? Só a colonoscopia. Entendeu? E o pólipo é um tumor benigno de intestino. Cheinho, eu já vi já. Existem vários tipos de pólipo. Quando a gente tira o pólipo na colonoscopia, a gente manda para biópsia. Então você pode ter pólipos do tipo inflamatórios, hiperplásicos e pode ter o adenoma. O adenoma é o único preocupante. Então esse adenoma, com o passar dos anos, ele vai sofrendo displasias, que são alterações no tecido da superfície dele, e que vai transformando o quê? Displasia leve, moderada, acentuada, e aí vira câncer de intestino. Daí a importância dos pólipos. Doutor, e o entendeu? câncer de intestino tem cura? Tem cura quando diagnosticado de forma precoce, no início. Cura de mais de 90% dos casos. Ah, Tá? maravilha. E como que a gente faz E os diagnóstico? sintomas são qual do câncer? Quando No a gente início? diagnostica no início. Então, Ele não dá tudo que a sintoma gente nenhum, a falou pessoa antes. tem que ir lá de prevenção. A gente falou antes, sangue no cocô, Ah, muco isso no tudo. cocô, filamento de fezes, emagrecimento, anemia, alteração no ritmo intestinal, dor, distensão abdominal, procure o médico. Pode ser desde um alimentozinho que te fez mal e pode ser um câncer de intestino. Entendeu? Então, como que a gente vai saber? Examinando, tirando uma história adequada e muitas vezes fazendo a colonoscopia. Maravilha. Então, se não sente sintoma nenhum, 45 anos, não tem antecedente familiar nenhum de câncer nem de pólipo, 45 anos. Minha mãe teve câncer com 50 anos. Começa a prevenção pelo menos 10 anos antes. 35, 40 anos. Tá? Maravilha. E sempre está repetindo a colonoscopia. Mesmo que seja normal, a cada 5 anos é um exame que deve ser repetido. E muita gente não tem essa noção, acha que é igual próstata ou ginecológico, que tem que ser anual. Não é assim. Colonoscopia a cada 5 anos, se for um exame normal. Não é tão desgastante assim anualmente, né? É porque o pessoal hoje tem um tabu, né, de fazer esse exame, né? Pois é, e é um exame assim, relativamente tranquilo. Hoje a Você gente faz tem- lá no seu consultório? Não, eu faço no Hospital Einstein Aham. e numa clínica no setor oeste, no Instituto de Gastro. Eu faço nesses 2 lugares. Então, é um exame assim, quando bem orientado, bem indicado, conversado com o paciente, fazer em local adequado. A orientação do preparo é muito importante, não é só passar o preparo, você tem que explicar, não, mas vai sentir isso, deu enjoo, toma isso, cuidado para não desidratar, porque o que pode acontecer é você desidratar ao longo do preparo ou ter náuseas. É porque na Então, verdade você tem que fazer uma volume lavagem grande, ali, né, doutora? Antes de fazer São o- laxantes que você toma, né, uma dieta rigorosa, sem fibras. Então, mas é bem factível. Doutor, agora a gente vai um pouco destacar a sua vida pessoal. Ixi, Maria. É porque toda a gente quer saber, né, Precisa também. disso. Hã? Precisa disso. Ai. Qual que é a importância de atividade física para você? Como pessoa ou como médica? Não, como os dois. Não tem É como porque- separar. não entendeu? tem como. Não tem como separar. Atividade física hoje é tudo. Eu não estou falando aqui porque eu amo, porque eu sou Aham. apaixonada, porque eu sempre fiz, mas eu prego isso para todos os meus pacientes. Há anos, desde o meu início de carreira. E hoje, cada vez mais, a gente vê os estudos falando, né? O que previne câncer de qualquer lugar do corpo? Atividade física. O que previne infarto, derrame, aterosclerose? Atividade física. O que faz você ter mais você sobreviver mais uma internação grave em uma UTI? Você praticar atividade física.
você ter músculo. Então isso tudo hoje está em voga. Hoje os trabalhos só falam em você ter mais músculo, você ser mais ativo, fazer atividade física para sobreviver. É a sobrevivência, né? Então, já que a gente está falando de atividade física, vou até te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, o fisiculturista, quando ele faz muita força, ele pode ter algum problema no ânus? Tá. Quem tem hemorroida, atividade física piora. Ponto. Por quê? Você vai fazer força. Cada contração abdominal... Mesmo sendo em outros, no braço, qualquer um? O fisiculturista, para ele crescer o bíceps, ele vai fazer muita força com o bíceps. Fazer muita força, ele contrai o abdômen para fazer a força. Contrair o abdômen, se aumenta a pressão intraabdominal. E a pressão intraabdominal vai para onde? Para os vasos da hemorroida. Hemorroidas são vasos. Então quem tem hemorroida não pode fazer atividade física, mas não com muita força. Pode fazer o que quiser. Entendi. O que quiser. Mas a minha hemorroida está incomodando, então vamos tratar a hemorroida. Uhum. Agora você vai deixar de fazer um esporte que você gosta, fazer um Ironman que você gosta que seja, ou uma musculaçãozinha básica por conta do hemorroida? Não, a hemorroida é passível de tratar com remédio ou tratamento cirúrgico e tratamento definitivo. Tá, eu te pergunto, a hemorroida não volta depois que você operou ela? Cirurgia é tratamento definitivo. Tratamento clínico não. Tratamento clínico ela pode voltar a te incomodar, mas a cirurgia não. Então esses casos de, eu tô malhando e minha hemorroida está incomodando, você tem que operar de hemorroida. E as pessoas se acomodam, falam, não, eu não malho porque minha hemorroida está doendo. Não. Entendeu? Entendi. Então vamos lá, continuando das atividades físicas. Então você acha que é totalmente assim, eficaz para a pessoa fazer uma atividade física, para ter uma vida saudável, não importa o que ela esteja, ela tem que praticar uma atividade física. Do ponto de vista intestinal, a atividade física melhora o peristaltismo, melhora a contração intestinal. Então você evacua melhor se você pratica exercício físico. O próprio movimento das pernas, você está estimulando a musculatura lá dentro do nosso abdômen, que chama psoas, músculo psoas. E esse músculo, o intestino encosta nele. Então, você contraindo psoas, você está estimulando o seu intestino grosso. E isso aqui faz com que aumentem as contrações. Então, você passa a evacuar melhor se você pratica exercício físico. Da mesma forma, se você tem gases, distensão do abdômen, malhar facilita você eliminar esses gases. Então, o benefício para quem principalmente tem intestino preso ou muita distensão abdominal, uma das formas de tratar é a atividade física. Doutora, essas creatina que o pessoal tá tomando hoje, esses fortificantes aí para malhação, esses pós-treino, isso aí faz mal para o intestino ou não? Porque às vezes tem muita proteína. Não, assim, o problema só é quem tem uma sensibilidade, que cada um é de um jeito, né, Daniel? Cada intestino é de um jeito. Tem gente que come um negócio podre e não passa mal, o outro come e passa mal, então isso é muito individual. Então, da mesma forma, alguns pré-treinos que têm estimulantes, arginina, cafeína, esses estimulantes, eles podem aumentar o peristaltismo. Então, você tem um aumento da frequência evacuatória, você pode ter uma diarreiazinha. Eles também interferem na microbiota, então piora um pouquinho esse equilíbrio de bactéria. Então, você pode ter um punzinho mais fedido, você já deve ter observado. Muitas vezes você toma um pré-treino, é aquela pessoa que solta um punzinho mais fedido ali. A proteína da mesma forma. Então, a proteína, quando em excesso, quando não acompanhada de outras coisas, que é o controle da microbiota, tomar seu probióticozinho, essas coisas, pode dar alteração intestinal e pum fedido. Uma vez eu tinha um cliente meu que ele era vegano. Ele não comia carne. Aí ele falava para mim que as fezes dele eram brancas. Mas não... A cor das fezes interfere alguma coisa assim para te procurar? Sim, ou não? Mas só se tiver sangue mesmo. O sangue, agora, por exemplo, fezes brancas, isso é uma coisa grave. É uma coisa grave? Fezes cor de giz, quer dizer que você pode ter um problema na sua via biliar, chama acolia fecal. É uma obstrução de via biliar. Mas aí a pessoa teria outros sintomas, ela estaria com icterícia, aqueles olhos amarelados. Entendi. E é uma urgência, é muito grave. Então, assim, um cocô, às vezes, avermelhado, pode ter a ver com o que você se alimentou. Beterraba, às vezes. Então, os corantes. Pipoca, né? Antigamente tinha aquelas pipocas que rosa, na rua, né? na porta da igreja. Rosa, você evacuava cor de rosa.
Então depende muito do que você come. Mas a coloração normal das fezes, que é o amarronzado, é da estercobilina, que é um pigmento que pigmenta normalmente as nossas fezes. Alguns suplementos, por exemplo, ferro, deixa as fezes mais enegrecidas, escuras. Também a gente não preocupa, é só a gente... Por Entendi. isso que tem que ir no médico. Por isso que você tem que fazer... preto, você vai ver, tá tomando ferro. Aham. Entendeu? Então dá uma... Então quando você tá com as fezes mais escuras, assim, é só uma, entre aspas, é excesso de ferro? Pode ser. Que o organismo está eliminando? Pode ser. No entanto, hemorragias no estômago, de origem de estômago ou duodeno, por exemplo, uma úlcera gástrica, uma gastrite hemorrágica que sangra aos pouquinhos, a pessoa pode apresentar também evacuações bem enegrecidas. Tem que observar isso aí. Bem amolecida, como se fosse assim, um piche preto. Sei. Só que tem um odor assim, terrível. Que você nunca mais esquece. Terrível. Então, assim, fezes escuras, enegrecidas e fétidas, tem que descartar sangramento alto. Maravilha. Doutor, tem alguma observação que eu não te perguntei hoje que você queria falar? Eu sei sim, eu quero sempre estar com você aqui. Não, eu acho que a gente está num momento assim que a gente tem que, quanto mais informações a gente conseguir passar para as pessoas, melhor, né? As redes sociais estão aí, tem que saber filtrar, né, o que ouvir, o que descartar completamente. Tem muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui, as doenças inflamatórias intestinais. Mas eu acho que o mais importante é você entender a necessidade de você ter uma vida saudável. Vida saudável é você se alimentar bem, é você tomar uma quantidade de líquido adequada, você ter uma noite de sono saudável, satisfatória e praticar atividade física. Fazendo isso aqui já está meio caminho andado para você ter uma saúde intestinal boa. Porque hoje, Daniel, igual a gente já comentou antes, o intestino é o nosso segundo cérebro. Há quem diga que é o primeiro, mas tudo bem. Então, existe uma correlação muito grande. E, como dizia até Hipócrates, né, todas as doenças começam no intestino. Então, Hipócrates também provavelmente era um coloproctologista. E isso é muito sábio, porque tudo começa no intestino. Com o Covid, a partir de 2020, os estudos sobre o intestino cresceram assim, incrivelmente. Então a gente começou a estudar cada vez mais a composição da microbiota e as outras funções do intestino. E o intestino passou, antes era só um órgão para produzir enzima digestiva e absorver, e produzir fezes para serem eliminadas. E hoje não. Hoje a gente já sabe que muitas doenças autoimunes começam no intestino. Muitas doenças neurológicas, psiquiátricas começam no intestino. Então, autismo, insônia, Parkinson, demência, artrite reumatoide, lúpus, infecções urinárias de repetição, candidias vaginais de repetição, tudo isso tem uma origem intestinal. E isso é bom por quê? Porque você tratando o intestino, muitas vezes você elimina até a necessidade de tomar um antidepressivo de uso contínuo. Por quê? Porque o seu problema era ali na questão da serotonina. Tratou o intestino, equilibrou a microbiota, melhorou seu bem-estar, ou seja, não há necessidade até de um medicamento ansiolítico. Então, essa questão do intestino, com esse passar dos anos aí, agregou muito no nosso manejo ali no consultório. E eu acho que tem que ficar essa ideia para as pessoas que você hoje, e nunca é tarde para isso, já começar a pensar nisso, a plantar isso, a sua saúde intestinal dessa forma, entendeu? Que já é meio caminho andado. Com relação às prevenções, também está aí, né? Jogado na internet para todo mundo. 45 anos é a idade limite. Se você não tem sintoma nenhum, vamos fazer prevenção. Deixa eu ter que ir lá, né, senhora? Não sou eu que estou dizendo. Você vê, isso aí já é consenso mundial, já é protocolo mundial essa prevenção. O câncer do intestino já é o segundo hoje em dia. Aí você pede alguns exames? Sim, a gente pede tanto exames laboratoriais quanto a colonoscopia, quando for o caso, né? E acredita-se até que em 2025 o câncer de intestino vai ultrapassar próstata e mama, vai ser o primeiro. Meu Deus do céu. Tem algum modismo da internet que está acontecendo, que está prejudicando muito o intestino ou não? Que você tem observado? Não, eu acho que são mais essas coisas alternativas aí, totalmente sem embasamento, né? Que são
essa hidrocolonterapia, o ozônio retal, que ainda, né, tem alguns estudos. O ozônio ele é considerado, em termos assim, experimental ainda. Então, ele é liberado para você fazer estudos experimentais, mas não é algo comprovado em relação à eficácia. Doutor, aqueles chá que o pessoal toma para emagrecer, claro, prejudica o intestino? Dependendo do que tiver no chá, prejudica. Você já viu aqueles chá que o povo perde 30 quilos numa chá de semana? Sene. Já ouviu falar? Chá de sene. O sene é um irritativo para o intestino. O sene não é nada de natural. Igual você vê, Almeida Prado, é natural? Não. É outro laxante também. É mesmo, esse Almeida Prado é famoso, isso, né? Então, esses laxantes, como que eles agem, assim, de forma simples para você entender? Eles agem no sistema nervoso intestinal, forçando a barra, forçando ele a funcionar. Isso causa uma dependência química, então você sempre vai precisar desse medicamento para evacuar. Com o passar dos anos, aquela dosagem já não vai funcionar mais, você vai ter que aumentar. Então, assim, vicia o seu intestino. E até relatos de câncer de intestino estão relacionados. E a pessoa, depois que tiver ele viciado, tem como voltar? Tem como voltar. É igual um bota ele para funcionar normal. É um dependente químico. Você tira a droga, ele vai ficar. Tem que programar o cérebro. Meia bobagem. Eu mesmo, eu parei de fumar de uma vez, sabia? Eu programei o meu cérebro. Eu falei, tal dia eu vou parar de fumar. E eu fumei até um dia antes. Mas no outro dia eu parei e nunca mais fumei. Eu programei meu cérebro. Não, então assim, é todo um processo com muita calma, com laxantes adequados, depois a gente desmama os outros laxantes, mas a gente consegue reverter a situação. Doutora, eu queria muito assim que você falasse sobre a doença de Crohn, que está agora nosso colega aí, o Evaristo, está com esse problema. Fala um pouquinho pra gente. Essa é uma outra também situação que também tem muitas postagens aí na internet, né, com relação à doença de Crohn. Doença de Crohn é um tipo de doença inflamatória intestinal. As principais é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é uma doença assim, multifatorial. Existe um fator autoimune, existe fator infeccioso, alimentar, ambiental, muitos fatores que interferem no seu intestino, causando como se fosse assim, uma resposta exacerbada do intestino. Então ele começa a agredir o próprio corpo, igual uma doença autoimune mesmo. E isso leva à inflamação crônica no intestino. Inflamando o intestino, o paciente passa a ter o quê? Diarreia, dor abdominal, perda de peso. E a doença de Crohn tem uma característica muito ruim, que ela não pega só o intestino, ela pode pegar da boca ao ânus. Então você pode ter Crohn na boca, Crohn no ânus, no intestino fino, no grosso, e inclusive Crohn extraintestinal. Então você pode ter doença de Crohn em outros órgãos. Crohn no fígado, Crohn em vias biliares. Você pode ter manifestação do Crohn na coluna lombar, na região do sacro. Então, esse Crohn é uma inflamação? É uma inflamação crônica, principalmente de origem autoimune. Entendeu? Tem períodos de idade, geralmente adulto jovem, e depois já no idoso. E tem tratamento? Tem um pico maior. Tem tratamento. Mas primeiro, assim, como ele é tão florido, assim, ele pode dar tantas manifestações, você tem que pegar o paciente e investigar ele todinho. Pegar a história direitinho, investigar todos os órgãos para tentar localizar a doença dele melhor. Não, seu Crohn é no intestino delgado, ou então, seu Crohn é no ânus. E aí a gente foca o tratamento mais específico para isso. Mas existe tratamento sim, que aí você tira o paciente da fase aguda. Aí ele entra na fase de remissão, tomando remédio, sempre. O Crohn não para de tomar remédio pro resto da vida. E aí você mantém o tratamento para ficar em remissão. Mas eventualmente... Mas aí ele vai ter uma vida normal. Vida normal. Você conseguiu, otimizou aquele tratamento melhor para o paciente, é para ele ter evacuações normais, não ter dor abdominal, fica ótimo. Começa a ganhar peso, começa a ganhar massa muscular, porque o Crohn perde muita proteína. Agora, não atingindo esse tratamento adequado, aí você fica em agudização muito tempo. Seu intestino vai inflamando, cicatriza, inflama, cicatriza, até uma hora que ele aperta muito. Ele faz estenose, que é quase que uma obstrução intestinal. Aí você tem que operar esse paciente. Então, o Crohn muitas vezes é cirúrgico. Você tira o pedaço que está obstruído, faz uma emenda. Ah, aí curou a doença? Não, o Crohn não tem cura. Meu Deus, mesmo tirando aquele pedaço, mesmo doutora? tirando o pedaço.
os estudos mostram que geralmente com 2 anos de operado existe uma possibilidade de Retorno. retorno à doença. Mas aí vai o tratamento pós-cirúrgico que você vai manter no paciente. Aí você sempre vai estar acompanhando. O acompanhamento certinho, as visitas periódicas. Esse remédio não está sendo adequado, vão mudar. Então a gente tem N opções, desde medicamentos mais simples, orais, até medicamentos injetáveis mais modernos. A gente tem uma ampla gama de opções terapêuticas aí. Maravilha. Doutor, e hoje, como que está a tecnologia na parte cirúrgica do intestino, das cirurgias do intestino? Ótima pergunta, Daniel. Tem crescido muito, felizmente. Então, hoje a gente tem avanços tecnológicos tanto nas cirurgias abdominais, né, com o avanço da cirurgia robótica, que veio agregar muito aí a nossa especialidade, e também na região orificial com o avanço do laser. Então hoje a gente tem, laser já tem muitos anos que a gente utiliza o laser, mas hoje aparelhos mais modernos, um controle de frequência, de joules mais adequados, então você consegue adequar o laser às cirurgias comuns que nós fazemos, por exemplo, hemorroida, fissura, fístula, cisto pilonidal, que antes eram cirurgias abertas, hoje a gente agrega o laser nisso daí. E o laser permite com que a gente tenha menos agressão do tecido, menos inflamação, menos dor pós-operatória. É considerado minimamente invasivo. Muitas vezes recebe alta no mesmo dia, não precisa dormir no hospital. E o principal é voltar às atividades mais precoces. Então, assim, muitos cistos pilonidais, com 2, 3 dias já volta para a escola, já volta para o trabalho. E antes eram cirurgias enormes, que precisavam de curativos diários, por 2, 3 meses. Então, é uma coisa que veio agregar muito. A gente via antigamente muitos pessoal usando aquelas bolsinhas, às vezes com as fezes. Então, hoje isso foi completamente eliminado? Tem diminuído muito, mas ainda existe. Uhum. A gente brinca que algumas colostomias salvam vidas. Por quê? Porque quando a gente precisa realizar uma colostomia, você pode ter certeza que é para salvar a vida. Porque são situações onde a gente tem que operar o paciente, tirar um segmento de intestino doente e não foi possível fazer emenda na hora. Por quê? Ou porque foi uma perfuração que estava muito inflamada, a barriga muito contaminada. Então, aí a gente não faz a emenda no primeiro momento. Então, a gente faz uma colostomia, costura o intestino na pele e ele evacua pela bolsinha. E isso faz com que a gente consiga controlar essa infecção abdominal para no segundo momento, 3, 4 meses depois, a gente reconstrói o trânsito. Então são reversíveis na maioria das vezes. Então existem essas colostomias de urgência, por exemplo, uma diverticulite aguda que não tratou no momento adequado, então fez um abscesso muito grande, juntou pus na região, ou perfurou. Então tem uma sepsis abdominal muito grande, então a gente tem que operar e fazer uma colostomia. Alguns tumores avançados que levam a uma obstrução, aí a gente tem que operar e não consegue fazer emenda, não é seguro fazer emenda nesse momento, então a gente faz uma colostomia temporária. Geralmente são essas situações, em termos de urgência. Agora, quando a gente opera um câncer no reto, muito próximo do ânus, geralmente são pacientes que antes tiveram que fazer radioterapia. Num segundo momento nós operamos e aí a gente faz a emenda do intestino no ânus, mas ele fica com uma bolsinha temporária, chama ileostomia em alça, que é um outro tipo de procedimento temporário que a gente deixa a bolsinha até a gente ter certeza que aquela emenda ali do intestino no reto grudou, ficou boa, depois a gente fecha isso aqui. Doença venérea no ânus você trata também, doutora? Então esse assunto é muito importante, Daniel, por quê? Porque como eu te disse, tem muitos pacientes que me procuram para informação com relação à relação anal, como fazer, etc. E o que eu sempre oriento esses pacientes é que eles precisam fazer prevenções anuais, porque existe o risco do câncer de ânus nos pacientes que praticam sexo anal passivo. Então, quem pratica o sexo anal é mais propício a ter câncer? Sim. E muitas vezes você pratica esse sexo anal sem preservativo, né? São relações abertas, sem esse cuidado do preservativo. E hoje os pacientes que fazem essa prática utilizam do PrEP, que é que são medicamentos pré-exposição, pelo risco de adquirir o HIV.
Então, eles focam que o HIV é a única coisa preocupante na relação anal. E que tomando esses medicamentos antes da relação, eles tomam antes, eles não vão adquirir o HIV. Realmente protege. Protege? Protege. Só que e as outras doenças, as infecções sexualmente transmissíveis? E as outras? Clamídia, gonorreia, o HPV. Então, a sífilis. Então, a sífilis. Então, essa incidência está só aumentando. Por quê? Porque está tendo a prática sem preservativo, com o surgimento desse PrEP, e essas outras infecções sexualmente transmissíveis estão aumentando. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Esse PrEP é uma medicação? São medicamentos, são 2 medicamentos, são antirretrovirais que eles usam antes, geralmente 7 dias antes, para prevenir o contágio do HIV. E existe também o pós-exposição, onde você também usa os medicamentos antirretrovirais, você usa por um período de 30 dias, você fica em observação por esse período de 30 dias, fazendo exames, mas ao tomar esses medicamentos nesse período pós, você também evita o risco, diminui o risco de você adquirir o HIV, mas as outras infecções estão aí todas expostas, né? Então, é aquela questão, tem sintoma no ânus? Estou com corrimento no ânus, dor no ânus, inchaço, vermelhidão, e tenho relação anal passiva, precisa ir no proctologista para ser examinado, para fazer as sorologias adequadas e tratar. Maravilha, doutor. Que bom ter te recebido aqui. Eu acho que deu para a gente tirar bastante dúvida. Eu vou deixar aberto esse podcast aqui. Você, gente, que tiver dúvida, pode escrever aqui embaixo. A doutora vai responder através das redes sociais dela. Ela é uma pessoa muito ativa no digital. Ela tem um suporte muito bom no digital. Então, sim, vocês podem deixar a dúvida aqui, que eu tenho certeza que ela vai responder lá para vocês nas redes sociais. Esse aqui é o Instagram dela, então vocês sigam ela lá. Pode deixar pergunta. E se ela ver que há necessidade de a gente gravar outros podcasts para a gente, né, assim, tirar todas as suas dúvidas, isso vai acontecer, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigada, Daniel. Agradeço a oportunidade. Tomara que tenha, né, a gente tenha abordado aí os principais assuntos. Né? Tem muita Mas assim, coisa tem muita coisa para falar muita ainda. Muita. Mas acho que o basicão aqui a gente conseguiu falar. É. E espero outros convites aí para a gente poder trocar experiências de novo. Obrigada. Claro, obrigado.